Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje para falar sobre um tema muito sério e que deve ter a atenção de todas as famílias brasileiras. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Você sabia que isso se transformou em crime hediondo? Quem vai falar conosco sobre esse assunto é o promotor Dr. Carlos Fortes, promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais e também coordenador do Movimento Nacional Todos contra a Pedofilia. É um grande prazer recebê-lo novamente no programa Conversando Direito. É uma honra, à sua disposição. Pois é. Vamos começar falando, doutor Carlos, por que o dia 18 de maio é um dia significativo para todos aqueles que combatem o crime contra crianças e adolescentes? O dia 18 de maio foi, no ano 2000, estabelecido por lei federal como sendo o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Essa data é a data da morte de uma criança, na década de 70. Ela se chamava Araceli Cabreira Crespo. Ela foi assassinada no estado do Espírito Santo após ter sido submetida a serviços sexuais, ou seja, ela foi estuprada por várias pessoas e depois assassinada. Foi um caso que causou grande comoção, né? Em homenagem a essa pequena vítima, que era uma criança, foi estabelecida essa data muito significativa para o combate ao abuso e exploração sexual. Doutor Carlos, nós sabemos que já havia uma penalização para crimes de exploração sexual com crianças e adolescentes. O que é que mudou? Penalização existe de várias formas, tanto nas questões relativas ao abuso sexual de crianças e adolescentes, quanto à exploração sexual. E vem no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que mudou no último dia 18 de maio foi que um dos crimes, que é o crime de favorecimento à prostituição de crianças, adolescentes e vulneráveis, se tornou também crime hediondo, ou seja, ele entrou no rol dos crimes considerados hediondos. E o que é um crime hediondo? Crime hediondo são aqueles que, por sua natureza, são considerados mais graves, mais danosos, mais ofensivos, que causam mais comoção popular e mais dano à sociedade e à própria vítima. Por conta disso, ele tem menos vantagens na execução da pena, por exemplo. O início do cumprimento das penas dos crimes hediondos é sempre no regime fechado, o que não acontece na maioria dos outros delitos. E uma série de outras condições que tornam mais grave o cumprimento dessa pena. Bom, eu queria que o senhor explicasse o que é favorecer a exploração sexual de crianças e adolescentes. De qualquer forma, atuar no sentido de que uma criança ou um adolescente, ou seja, a pessoa menor de 18 anos de idade incompletos, entre ou não abandone a situação de prostituição. Eu nunca digo que tem uma criança ou um adolescente que é prostituta ou prostituta. Ele está numa situação de prostituição, melhor dizendo, de exploração sexual. Por lei, ele ainda não é totalmente capaz, portanto, não tem ainda, com variações, evidentemente, a condição de escolher aquela situação como um meio de vida. Voluntariedade não existe nesse caso. Então, toda aquela pessoa que atua colocando uma adolescente, por exemplo, numa casa de prostituição ou oferecendo dinheiro a uma adolescente ou um adolescente para que mantenha relações sexuais, está praticando o crime de favorecimento à prostituição. Aquele também impede que uma moça ou um rapaz abandonem essa situação, está praticando. Uma modificação que eu acho que é relevante se comentar, que aconteceu ainda em 2009 com a Lei da Dignidade Sexual, que modificou o Código Penal, foi que aquela figura do cliente, entre aspas, de uma adolescente submetida à prostituição está incriminada especificamente e também está em curso nesse delito de favorecimento à prostituição. E eu gostaria que o senhor explicasse o que é a pedofilia e o que é o incesto. Certo. A palavra pedofilia, ela é usada com dois sentidos, melhor para a gente entender. Pedofilia, a rigor, significa afinidade com crianças, usando os radicais gregos.
E essa palavra, dentro da área clínica, da área da psicologia, da psiquiatria, ela é usada para definir uma das várias parafilias, que são aquelas preferências sexuais não ortodoxas. Por exemplo, zoofilia, atração sexual por animais, necrofilia, atração sexual por cadáveres, e por aí vai, temos dezenas. Dentre elas existe a pedofilia, que é a atração sexual por crianças ou adolescentes, tem várias graduações. Essa é a definição de pedofilia da área clínica. Quando se fala de crime de pedofilia ou crimes ligados à pedofilia, a definição é outra, é mais ampla. Nós estamos falando de todos os delitos de natureza sexual que têm como vítima crianças e adolescentes. Podem ser delitos de abuso sexual ou de exploração sexual. Delitos, por exemplo, de estupro de vulnerável, que é o estupro praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou vulnerável por diversas condições, são delitos de abuso sexual e são crimes de pedofilia. Os crimes todos da Lei 11.829, da Lei contra a pornografia infantil, são crimes de pedofilia. Os crimes de favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes que estão no Código Penal são crimes de pedofilia. Então, podemos dizer que para o direito, dentro desse âmbito, quando se fala de crime de pedofilia ou crimes ligados à pedofilia, nós estamos falando de todos os delitos, são vários, que têm como vítima a criança ou adolescente e têm natureza sexual. Eles estão tipificados principalmente no Código Penal, na parte introduzida pela Lei da Dignidade Sexual e no Estatuto da Criança e do Adolescente. E eles podem ser praticados virtualmente, por meio da internet? Sem dúvida, alguns até são muito mais praticados virtualmente, especialmente aqueles ligados à pornografia infanto-juvenil, e também ao assédio malicioso, também chamado de grooming, que é aquela pessoa que assedia uma criança ou adolescente através do computador, às vezes até se fazendo passar por outra, oferece vantagens, oferece jogos, oferece até mesmo dinheiro para obter fotos, para obter um encontro onde ele vai realizar muitas vezes um abuso sexual físico. Mas também existem várias formas de se praticar esses delitos através da internet. Alguns delitos de abuso sexual, como por exemplo o estupro de vulnerável, podem ter origem na internet. Eu já tive vários casos assim. A criança foi assediada pela internet, foi marcado o encontro e lá naquele encontro ela sofreu o estupro. E mais do que isso, hoje nós vemos aí através das redes sociais que não acho que sejam nocivas, pelo contrário, acho que a internet toda é excelente, mas como todo instrumento pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas muitas vezes crianças e mesmo adolescentes que usam a internet sem a devida educação para tanto e sem a devida fiscalização e monitoramento dos responsáveis, correm um sério risco de serem vítimas de crimes de pedofilia praticados pelo meio virtual. Pois é, isso é muito grave e eu faria duas perguntas. Em primeiro lugar, a nossa polícia está aparelhada para investigar e descobrir criminosos no âmbito virtual? E outra pergunta, o que os pais devem fazer para evitar que casos como esse, como o senhor está relatando que ocorreu, possam vir a acontecer novamente? Desde a CPI da pedofilia, a qual tive a honra de poder participar e contribuir, a polícia vem melhorando seu aparelhamento, tanto a Polícia Civil dos Estados, mas principalmente a Polícia Federal, que tem já seu departamento especial de crimes cibernéticos, vem melhorando muito. E a Polícia Federal, inclusive, eu tenho visto esse trabalho, tem expedido laudos excelentes nesse sentido. A Polícia Civil dos Estados é muito variável. Eu sei, por exemplo, que no Rio de Janeiro já existe uma delegacia especial para tratar desses delitos. Mas acho que isso é o começo. Nós tivemos uma evolução legislativa nesse sentido, primeiro com a Lei da Pornografia Infantil, mais recentemente com o Marco Civil da Internet, que embora seja uma lei civil, ela influi também no campo do direito penal, porque favorece a produção de provas. Mas ainda temos que evoluir muito, não só no campo legislativo, que ainda acho que precisamos de alguns dispositivos, mas principalmente na realidade.
Não adianta nada a gente ter leis melhores e não ter como executá-las por falta de aparelhamento das polícias, do próprio Ministério Público, do próprio Poder Judiciário. Quando eu digo polícias, Polícia Militar, Polícia Civil Estadual e Polícia Federal, né? Mas, sem dúvida, nos últimos anos tem melhorado sim. Hoje, aquele anonimato da internet, que muitos ainda creem nele, é quase que inexistente. É sempre possível se chegar, se nós conseguirmos a tecnologia suficiente para isso. Ela existe. O que é impossível ainda na internet, e aí já vou para um outro assunto, já entrando nos cuidados que os pais devem ter, é se retirar uma coisa dela. Por exemplo, existem programas como, por exemplo, o Snapchat, que prometem que se você publicar uma foto, você regula o tempo que ela vai permanecer no ar, vai permanecer 30 segundos, depois vai ser apagada. Na verdade, tudo aquilo que entra na internet jamais sai. Não tem jeito de tirar. Mesmo no Snapchat, tem muitos meios de se fazer isso, né? São meios técnicos, às vezes simples, muito simples, e meios até toscos. Você pode simplesmente tirar uma foto de um celular, da tela do computador ou de um outro celular. A gente tem que ter consciência, os pais têm que lembrar sempre aos filhos isso, aquela foto que você coloca hoje, às vezes por um impulso momentâneo, ela vai permanecer para o resto da sua vida na internet. Tive casos graves, por exemplo, que começa entre menores, entre garotos. Um adolescente pede a uma adolescente, no caso ele pediu a várias, que enviasse a ele fotos dela sem roupa. Ele pediu isso a várias meninas. Uma enviou. Ele recebeu aquelas fotos, passou para um amigo, mostrou para o amigo passou para outro amigo e, de repente, aquilo havia se espalhado. Essa história que eu estou contando é um lugar comum, isso acontece todo dia no Brasil todo, no mundo todo. Não só o prejuízo que ocorre para aquelas crianças e adolescentes envolvidos, eu digo crianças mesmo, isso acontece com meninos de 10 anos, 11 anos, 12 anos de idade, até menos. Tem aquele prejuízo local, mas além disso, essas fotos quando entram na internet, através do Facebook, através do Instagram ou qualquer outro tipo de programa, existem milhares, elas muitas vezes são captadas por negociadores de pornografia infantil, nacionais e internacionais. Pessoas que não só produzem a pornografia infantil, né, mas também captam essas imagens para vender. Para vender. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre os cuidados que os pais precisam ter, porque os riscos são muito graves, não é isso? Sim. Até o próximo bloco. O programa Conversando Direito está de volta, falando com o Dr. Carlos, promotor de justiça, sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes que se transformou em crime hediondo. Dr. Carlos, nós estávamos falando no bloco anterior que existem muitos casos concretos de fotografias que são utilizadas, veiculadas por meio das redes sociais e até vendidas por criminosos interessados no abuso dessas crianças. A pergunta é, o que os pais devem fazer para que isso não ocorra dentro de suas casas? Em uma palavra, a mais importante e a que tem melhores resultados: educação. Não é só educação, precisa de educação e fiscalização e monitoramento. Mas a educação é a melhor de todas, porque você não vai poder sempre estar fiscalizando ou monitorando seus filhos no uso da internet. A internet é uma coisa maravilhosa, não me canso de repetir isso, e ela só vai aumentar. Nós todos temos que aprender a lidar com esse instrumento. Eu acho que está passando muito da hora da educação para a internet ser obrigatória nas escolas, porque ela já faz parte e vai fazer cada vez mais parte da nossa vida. Os pais dão aqueles conselhos que eu ouço desde muito pequeno, quando a internet não era uma realidade. Não converse com estranhos. Isso vale para a internet. Diga com quem tu andas, eu direi quem é. Vale para a internet. Olhe os lugares que você visita, se são bons ou são ruins. Vale para a internet. A internet é o mundo.
né? E a gente tem que ser educado para usá-lo. Os pais precisam também fiscalizar, claro, monitorar. Não é invasão de privacidade, não considero dessa forma. O pai está ali presente e olhar mesmo, pegar o computador, conferir o histórico, usar programas de monitoramento até, mas principalmente de proteção no computador usado pelos filhos. Procurar perguntar o que você tem visitado na internet, o que você está fazendo, com quem você conversa. Não aceite estranhos no seu Facebook, por exemplo. Isso tudo é muito importante, porque nós sabemos que aquela pessoa menor de 18 anos de idade, todas aquelas vantagens e os prejuízos que ela possa causar, recaem sobre os responsáveis, sobre os pais. O poder familiar, antigamente chamado de pátrio poder, é muito mais um dever do que um poder. Os pais, para exercerem esse dever, para arcarem com todas aquelas coisas que os filhos fazem, boas e ruins, eles devem e precisam ter o direito e o trabalho de fiscalizar como eles se comportam também na internet, que é nada mais, nada menos que uma extensão do mundo. É verdade. Doutor Carlos, o senhor é promotor de justiça e certamente já se deparou com muitos problemas decorrentes da utilização indevida ou inadvertida das redes sociais pelas crianças e adolescentes. Eu gostaria, para que as pessoas percebessem a gravidade desse tipo de situação, de casos que o senhor já teve que contribuir, até entrando com a ação penal para tentar coibir ou penalizar esses criminosos que ocorreram no seu trabalho. Infelizmente eu recebo desses casos diariamente. A minha primeira preocupação é com o tratamento da vítima. A gente tem sempre que cuidar da vítima. Mas é evidente que é forma de prevenção e muito importante também a penalização. Muito comum os casos do chamado grooming ou assédio malicioso. Um caso clássico que de fato enfrentamos, né? Uma moça, uma menina de 11 ou 12 anos de idade, assim, com boa instrução, boa aluna, bem comportada, frequentava a escola regularmente, filha única de um casal até bem de vida e etc. E os pais começaram a se separar, ela se sentiu fragilizada, ela já era tímida, achou um amigo na internet, um amiguinho que ela não conhecia e começou a conversar com essa pessoa que se dizia um adolescente também, um rapaz, e começou conversando muito educadamente, dando apoio a ela, o apoio que ela precisava naquele momento que ela estava frágil emocionalmente pela separação dos pais. E passou semanas dando força, falando até de religião e coisas assim. Devagar foram surgindo brincadeiras. Ela já o tinha como o seu melhor amigo, apesar de a conversa ser virtual, ali pelo computador, né? Passando para brincadeiras e perguntas tradicionais, assim, quem usa o computador com você? De onde você está teclando? Com isso, quem está do lado de lá vai pesquisando os riscos que ele corre ao abordar aquela pessoa. A partir daí, você já ficou, você já beijou, e aí entraram nesse assunto de namoro, de beijo, de etc. E ela acabou até ficando, gostando desse rapaz que se dizia da idade dela, até que chegou um momento em que pediu que ela se exibisse sem roupa na câmera. Ela falou, não vou fazer isso. Ele, você não confia em mim, a gente é amigo, eu te apoio aí e tal. Ele, não vou fazer. Ele cortou relações com ela durante 2 semanas. Ela sentiu essa falta porque ele estava sendo um apoio naquele momento de fragilidade emocional. E voltou depois de 2 semanas, como se nada tivesse acontecido. Voltou ao mesmo ponto, devagarzinho, conversando, e pediu novamente. Quando pediu novamente, dessa vez ela cedeu, com medo de que ele novamente sumisse, né? E essas fotos foram, obviamente, aproveitadas por ele para usar, para vender e divulgar em sites de pornografia infantil, que são milhares, tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso, inclusive no Brasil, inclusive brasileiros que montam sites fora do Brasil. Esse é um caso comum que, infelizmente, acontece com muita facilidade. Outro, até já me referi, é quando a própria adolescente, a própria criança, manda fotos para outra pessoa sem ter noção da gravidade daquele fato. Ela atende a apelos, ela própria tira as fotos e manda para outra pessoa.
além do prejuízo local, tem o uso dessas fotos. E às vezes até inadvertidamente, os pais facilitam essa situação. Porque se você entrega na mão de uma criança um instrumento poderoso como é qualquer celular hoje em dia, com acesso à internet, você tem que entregar junto com esse instrumento muita orientação, muita educação. E você tem que monitorar o uso desse instrumento. Senão, obviamente, você vai estar dando um poder enorme para quem não está preparado ainda. Acho que todo mundo deve usar a internet desde a mais tenra idade. Criança deve usar. Mas tem que ser sempre orientado, tem que ser sempre fiscalizado. E a partir do momento que a educação vai aumentando, a fiscalização pode ir diminuindo, porque nós não vamos estar sempre aqui para fiscalizar. É verdade. Doutor, como é que está a questão da exploração sexual por turistas aqui no Brasil? Essa questão não é nova, na verdade, muito antiga. É uma coisa que macula a imagem do nosso país no exterior. Durante a CPI da pedofilia, por exemplo, visitamos lá na região norte a ilha de Marajó. Que, infelizmente, o Dom Ascona, que é o bispo de Marajó, nós estivemos com ele, e ele foi a pessoa que denunciou a situação de prostituição infantil e juvenil que ocorre em toda a região norte. Né? Não só no local, mas vem pessoas de outros estados, pessoas de outros países para usufruir desse mercado nefasto ali. Mas não acontece só lá. Da mesma forma que acontece, as chamadas meninas balseiras da região norte, são crianças que andam de canoa entre os navios que ficam ancorados naqueles portos do norte, oferecendo ali favores sexuais a troco de uma merreca, a troco de uma cesta básica, de um pedaço de carne. Da mesma forma que acontece lá, acontece aqui. Do mesmo jeito que aquelas meninas andam entre os barcos aqui, muitas meninas andam entre os caminhões estacionados ao longo das BRs. E não precisamos ir muito longe. Em todas as capitais isso acontece. Nas capitais do Nordeste são famosas as praias onde existe essa exploração sexual. E isso vem de muito tempo. A lei está aí, ela precisa ser cumprida. Inclusive, tem medidas internacionais, acordos com a Interpol, inclusive, para que saibamos lidar com esse turista que vem mal intencionado. Porque existem, isso já foi documentado, agências de turismo no exterior que vendem a imagem do Brasil dessa forma. Você vai para o Brasil para ter relação sexual com uma criança. O sujeito sai de lá com essa intenção, já com isso programado. Isso já foi mostrado em várias reportagens da televisão, revista, jornal. E é preciso que a gente saiba e combata de várias formas. Não é só a questão criminal. O principal é a questão social, é dar educação e ocupação lícita para essas crianças. Pois é. E se você tem ciência de um crime, de um abuso sexual de criança ou adolescente, como você deve se comportar? Eu acho que todo mundo tem o dever de informar que isso está acontecendo. Uma criança, muitas vezes, sequer percebe que está sendo vítima de abuso ou exploração sexual, conforme os parâmetros que ela tiver. Nós que percebemos isso, temos essa obrigação moral, não é só legal em muitos casos, mas muito mais do que isso, é moral, é espiritual de fazer essa denúncia e evitar que aconteça uma situação pior ou que se prolongue aquela situação. Como? Se dirigindo à polícia. É um crime, né? Em se tratando de delitos praticados através da internet, até é bom a gente dizer, tem dois conselhos que são, acho que, muito importantes. Imprima a página criminosa que você encontrou, imprima em papel e apresente na polícia, Polícia Civil Estadual, a Polícia Federal ou mesmo no Ministério Público, para que sejam tomadas as providências contra aquele crime. Não passe adiante o material que você recebeu, material pornográfico infantil, por exemplo, não passe adiante. Isso eu gostaria de perguntar também. Digamos que alguém encaminha pelas redes sociais uma foto indevida de uma criança se expondo e você recebe aquela foto no seu aparelho. Como você deve se comportar? O fato da gente divulgar, ou seja, encaminhar para outra pessoa, é crime.
em tese. Você ter consigo, portar esse material, também é crime. Claro que exige o dolo, se você recebe isso sem pedir, você está com aquele material, mas você não pediu. O que eu aconselho que seja feito? Apague, ou se for conservar pelo tempo necessário à apresentação a uma autoridade, apresente a autoridade e se desfaça daquele material. Jamais passe adiante. Eu mesmo recebo muito no site do Movimento Todos contra a Pedofilia, no meu próprio Facebook, outra rede social. A pessoa manda, claro que sem intenção alguma criminosa, né? Olha que absurdo isso está acontecendo, e me manda lá uma foto, um vídeo de pornografia infantil. Ela não faz com essa intenção, mas ela, na verdade, está perpetuando aquele delito. Pela lei, ela não poderia encaminhar. Não deveria, ela deveria com certeza. Imprimir e comunicar à autoridade policial. Exatamente. Então tá bem. Doutor Carlos, o nosso programa chegou ao fim, mas é sempre muito bom ouvi-lo, porque eu acho que essas informações são muito importantes para conduzir a educação das crianças, pelos pais. As pessoas têm que estar atentas a esses riscos, que são riscos que, infelizmente, acabam se tornando com muita frequência casos concretos, não é isso? Infelizmente, sim, mas o que há de bom nisso tudo, é importante a gente falar, é que ultimamente a gente ouve falar muito mais desses casos. Claro que eles aumentaram com o aumento proporcional da internet, mas mesmo fora da internet, a gente ouve falar muito mais, não porque eles aconteçam em maior número, mas porque as pessoas estão de fato ficando mais conscientes. Isso é muito bom, graças a pessoas como você. Obrigado. Muito obrigada, doutor Carlos. A você também, um grande abraço. Até o próximo programa Conversando Direito.